mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Boa tarde, pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um programa abençoado aqui, Vida na Palavra. Com a presença aqui do nosso querido irmão David, que está do meu lado. E para quem não me conhece, Roberto Soares, sou pastor da Igreja Verbo da Vida aqui de Itapetim, Pernambuco. Mais uma tarde abençoada com um tema poderoso que foi definido para hoje, que é esse tema ansiedade. A gente vai estar falando um pouquinho em cima desse tema, que tem sido o mal desse século, dos últimos dias. E também vamos falar um pouquinho, dar algumas instruções para como combater isso, né? Porque a palavra de Deus também dá instrução para que isso possa ser combatido. A palavra de Deus, sei que existe a medicina. Nós, no culto de domingo passado, nós falamos nesse tema. No próximo domingo, no culto da nossa igreja, às 19h20, também estaremos falando em cima desse tema. E aproveitando hoje também no programa da rádio, também vamos estar falando esse tema. Esse mês a gente está tirando esse mês para falar esse tema para ajudar a vida das pessoas que têm sido muito atribulada. Então, estou aqui com o meu querido David, ele vai também dar um alô. Dá um alô aí, faça uma oração também, por favor. Amém, boa tarde, pessoal. Vá aumentando aí o volume da sua rádio, do seu som, para mais pessoas ouvirem aí na sua casa, certo? Você que tem o link, você que participa do grupo, compartilha também do link, para mais pessoas serem abençoadas, amém? Todas as terças-feiras a gente está aqui compartilhando a palavra do Senhor às 12h30. E tem sido momentos de bênçãos, momentos extraordinários, a gente compartilhando a palavra do Senhor. Amém. Feche os seus olhos. Vamos orar para a gente iniciar em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por mais uma tarde abençoada, Senhor. Abre o entendimento, Espírito Santo, de cada ouvinte, de cada pessoa que está ouvindo na sua casa, Senhor. Abre o entendimento para a gente compreender o máximo da tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento abençoado, Senhor. Em o nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Lembrando que todas as quinta-feiras, né, pastor, a gente vai dar os avisos. Pastor, pode dar os avisos? Pode dar. Pronto, amém. Hoje hoje à noite, temos uma reunião com toda a igreja, ou seja, toda a igreja. No caso, essa reunião de hoje é só com os membros da igreja, que é uma reunião particular, né, para tratar algumas coisas sobre um alinhamento dos nossos membros. E todos que estão conectados aí, os membros, fiquem atentos que começa de 7h20 hoje. Amém, perfeito, perfeito. Quinta-feira a gente tem a nossa quinta rema, tem sido momentos abençoados. Livre para todos que quiserem ir, certo? Você desde já, ouvinte, você já está convidado. Quinta-feira de 7h20 também, a quinta rema. A gente aprende bem direitinho da palavra do Senhor, então faça-se presente quinta-feira agora, tá certo? Sábado a gente tem um culto maravilhoso. Teremos um culto profético, certo? Vai vir um profeta de fora, de outra cidade, né, pastor? Vai vir ministrar a palavra, vai vir também uma profetisa. Então será já está confirmado já. Para sábado, 7h da noite, um culto profético. Aí é liberado para todo mundo. Quinta-feira é liberado para todo mundo, né? O culto Rema. Também vai vir uma irmã ministra do Evangelho, também da cidade de Livramento, vai estar trazendo uma palavra abençoada para nós. Quinta-feira de 7h20. Sábado de 7h, culto profético, que vai vir um profeta também, que aí eu não vou estar dizendo por enquanto, vai ser surpresa, mas vai estar aqui conosco um profeta abençoado. Amém, glória a Deus. Então não perca, viu? Não perca. Sem esquecer o culto de domingo, 7h, né? Que vai ser esse mesmo tema, ansiedade, que tem sido uma bênção. E eu tenho certeza que muitas pessoas estão sendo abençoadas através
desse tema que está combatendo, né? E também as orações, né? Tanto a palavra como a oração. Você que tem ansiedade, né? A gente vai estar compartilhando a palavra do Senhor hoje, aqui essa tarde, em cima desse tema. Mas domingo também a gente vai estar compartilhando desse tema lá na igreja. Você que sofre com crise de ansiedade, você que toma remédio para ansiedade, remédio controlado, né? Você se faça presente. Aproveita essa oportunidade, né, pastor? Porque a palavra de Deus, ela salva, ela liberta, ela cura. Então, tanto você vai aprender um pouco agora, como também domingo. Faça o possível para estar lá, porque é uma palavra mesmo de vida. Uma palavra mesmo para abençoar a sua vida, amém? Amém. No final do nosso programa, nós vamos ter um louvor, né? Eu vou pedir aí para tratar ali com o Eduardo, para a gente passar um louvorzinho aí no final. Mas vamos começar com a nossa meditação na palavra, com esse tema poderoso que é a ansiedade. Eu queria orar novamente, e você que está me ouvindo, você que tem sido atormentado pela ansiedade, eu queria também que você agora fechasse teus olhos onde você está, né, e orasse junto comigo, para que o Senhor venha tratar, te ajudar, por meio da palavra, a combater esse mal. Eu acredito que uma pessoa, todo mundo é tentado a viver em ansiedade. Todo mundo passa por essa tentação. Eu acredito que na verdade é uma tentação. Jesus disse assim, que nós não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma. Inclusive, tem um versículo na Bíblia, são vários versículos, mas tem uma passagem em Mateus capítulo 6, que é direcionada completamente sobre isso. Tem vários versículos, várias passagens bíblicas tratando sobre a ansiedade, mas que o Senhor, que o Espírito Santo possa abrir agora, nesse momento, os olhos espirituais, que o Senhor possa nos dar força, nos dar sabedoria para saber vencer esse mal através da unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então, peça de todo coração. Tem coisas, às vezes, que não está na capacidade do homem. Às vezes, a gente não tem essa força, né, para vencer aquele mal. Mas aí Deus, ele nos dá essa força por meio do Espírito Santo e por meio da palavra dele. E toda glória seja dada a ele, para que a gente possa estar vencendo. Então, existe vários tipos de ansiedade. Né? Existe ansiedade por medo de falta. Né? Existe ansiedade por também antecipar o futuro, que no caso é esse medo da falta. Existe ansiedade por meio de muitas tarefas, ansiedade por problemas familiares, mãe preocupada com os filhos preocupados com o pai. Então existe todo tipo de ansiedade. Uma delas, a Bíblia fala, né, Mateus 6, vou pedir para meu querido irmão David abrir aí, Mateus capítulo 6. Amém. A partir do versículo, deixa eu só olhar aqui. Vê aí, David, se tu acha aí. Mateus capítulo 6, você pode ir acompanhando também, abrindo aí na sua Bíblia. Vamos começar por Lucas 10, versículo 38, depois nós vamos lá para Mateus. Amém. Né? Versículo 38. Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Recebeu Jesus, né? E tinha esta mulher uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída e ocupada em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor Jesus, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes que me ajude. Ela falou, né? Versículo 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu essa boa parte, a qual não
si lhe será tirada. Interessante, David, que Jesus chamou a atenção de Marta, né? Sempre quando a Bíblia refere-se assim, por exemplo, aqui Jesus disse, Marta, Marta, né? É porque a gravidade, o tom da expressão é um tom de chamar a atenção mesmo. Quando se repete o nome, tipo assim, eu vou dar uma correção no meu filho e eu digo Isaac, Isaac, se eu disser Isaac é uma coisa, se eu disser Isaac, Isaac, ou seja, a atenção ela é dobrada. Veja o que Jesus fez, né? Ele disse, Marta, Marta, você está muito agitada, né? E preocupada, né? Ocupada em muitos serviços, ou seja, a própria tarefa, a execução de muitas tarefas estava trazendo ansiedade ao coração de Marta, né? Então Jesus estava chamando a atenção por isso, porque se a gente não tiver um equilíbrio na nossa vida, saber colocar, né, tudo no devido lugar, né, a gente vai trazer tanta ocupação para a vida da gente que a gente não vai viver bem. Né? E tem um texto na Bíblia, David, que diz assim, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Talvez você está ganhando muito dinheiro, mas está correndo demais, está agitado demais, e está roubando a sua alegria, está roubando a sua paz. Então a gente tem que ter tempo para a família, tem que ter tempo para os filhos, tem que ter tempo para fazer exercícios físicos, tem que ter tempo para meditar na palavra, tem que ter tempo para orar, que são as atividades espirituais. Né? Uma das coisas que combate a ansiedade é a meditação na palavra. Verdade. Imagina uma pessoa ali angustiada, cheia de preocupação, e ela diz, eu vou ler a Bíblia. Né? E começa a ler o livro, começa pelo Novo Testamento para poder entender, né? O Velho Testamento já é um pouquinho mais delicado de entender. Mas aí começa lendo e de repente chega nesse capítulo aqui, Mateus capítulo 6, ou Lucas aqui, né? Capítulo 10, como a gente acabou de ler. Aí você começa a meditar e pensar, aquilo vai trazendo um refrigério, uma alegria, um conforto. Fora aquelas passagens bíblicas, né? Salmo 91, são muito bons salmos. Salmo 91 diz aquelas palavras proféticas, né, liberadas para a gente. Né? Outros salmos que diz, ainda que eu passe por o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Isso é a meditação na palavra. E vai nos fortalecendo e vai combatendo as ansiedades. Né? Porque a ansiedade, irmão, a ansiedade não é de Deus. Eu citei até no culto passado, eu já vai em 2 dias de culto falando sobre ansiedade. E numa pesquisa que eu fiz, algumas coisas que eu encontrei, David, que estão aí tão pontual aí. Destacado. 1, 2, 3, 4, 5, até o 9. Mas eu vou ler do 2. Vou pedir para David ler do 2. O que a ansiedade pode causar? Eu separei só algumas coisas. Tem muito Porque a mais, né? ansiedade causa muito mais coisas do que isso. A ansiedade, ela destrói o corpo do ser humano. Deus não nos fez para viver ansioso. É claro que a ansiedade, no sentido, cientificamente falando, no sentido de defesa, seu corpo ali se acionou por algum susto que você teve, alguma coisa que veio demonstrar um perigo e se acionou, você ficou ansioso naquele momento ali, como uma defesa do seu corpo, é algo normal. Mas aí quando passa a você conviver ansioso, preocupado, Passa do estressado, controle. fora do controle, dia após dia, aí isso aí já passa, não é normal. E o interessante é que o diabo, Satanás, ele está vendo tudo isso. Ele vai acumulando situações, acumulando problemas, né? E pessoas vão vivendo pelos problemas, o emocional delas fica abalado porque elas começam a andar pelo sentimento. Um defeito, né, na verdade, de todos nós, é querer andar pelos sentimentos. Se uma coisa boa acontecer, aí eu vou comemorar, eu vou sorrir, eu vou ficar bem. Eu estou andando por aquilo que é externo. Mas se alguma coisa ruim acontece, aí eu já vou ficar desesperado, já vou ficar ansioso, já vou ficar preocupado. Eu estou me movendo por aquilo que é externo, eu não estou me movendo por aquilo que está dentro de mim, que é o Espírito Santo. Né? Pela fé. Porque quem se move pela fé, se lá fora tem tempestade, eu continuo seguro.
Se está tudo bom, também continua seguro. Se for notícia boa, continua seguro. Se for notícia ruim, continua seguro. Por quê? Porque a minha dependência, a minha confiança não pode ser no externo. Né? Tem que ser na palavra, tem que ser na nossa confiança, tem que ser pelo Espírito Santo, né? Naquilo que a gente crê. Né? Se a gente for andar por o exterior, por as notícias que estão fora, a gente vai ser igual uma onda do mar, que uma hora está lá na frente, outra hora está atrás. Uma hora está lá na frente, outra hora está atrás. Uma hora está bem, outra hora retrocede. Uma hora está bem e outra hora retrocede. Então a gente não pode andar dessa forma, né? Deixar esse sentimento, essa ansiedade, essas coisas sobrecarregar sobre as nossas vidas. Tem como a gente viver, tem como a gente mudar o nosso psicológico, a nossa forma de pensar, a nossa metodologia de viver, criar uma metodologia saudável de crença, entendeu? De confiança, de viver cada dia. Uma coisa que a gente tem que aprender para combater a ansiedade é viver cada dia. Pensar no hoje, não no amanhã. Eu não estou dizendo que nós temos que ser imprudentes, devemos ser organizados, devemos ter reservas. Você trabalha, guarda uma reserva, tira 10% para a reserva, tira a parte de semear na obra do Senhor, não é? Porque você está investindo no reino dos céus, para a obra de Deus. Tira a parte de que seja uma reserva. Você está pensando no futuro, mas um pensamento saudável, não com inquietação, não com preocupação. Não é? Como Jesus diz, não andeis ansioso por coisa alguma. Não é? Está escrito na palavra, por coisa alguma, não andeis ansioso por coisa alguma, pelas vestes, pela comida, né? Ele não quer que a gente viva ansioso. Na verdade, se a gente viver ansioso, nós não estamos andando pela fé. Nós não estamos alegrando o coração de Deus. A gente precisa confiar nele. Somos tentados. Eu não estou dizendo que o Senhor está falando, mas o Senhor não sabe. O Senhor talvez nunca tenha vivenciado isso. O Senhor não sabe o quanto é difícil. Tem sim, meu irmão. Todo ser humano está debaixo de prova, de provações. Eu sou tentado também a ficar ansioso. Eu preciso combater a ansiedade. A mesma forma que eu estou ensinando aqui, você precisa combater. Né? A vida da gente é uma jornada. Cada dia a gente está matando um leão. Hoje tem um leão para matar. Agora, não tente matar o leão de amanhã, não. Mata o de hoje. Né, David? Mata o de hoje. As pessoas querem matar o de amanhã sem ter matado o de hoje. Né? Por isso que Jesus disse, basta o seu dia suas próprias tribulações, ou seja, preocupações, né? As próprias lutas diárias. Temos as nossas lutas diárias. É o leão de hoje que nós vamos matar. Né? Mas ficar pensando no amanhã não vai resolver nada. Jesus disse, por acaso vocês, homens de pequena fé, podem acrescentar um côvado à sua vida? Um côvado é um tamanho do cotovelo até a mão, dá mais ou menos meio metro. Ou seja, Jesus estava dizendo, você pode acrescentar algum tempo à sua vida, alguma coisa você pode, não pode, porque tudo está no controle de Deus. Então, em outras palavras, ele estava dizendo, por que ficar ansioso? Por que se preocupar? Podemos dizer a essa ansiedade, essa inquietação, essa preocupação, dizemos de resistir. A Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É possível também resistir. É possível acalmar. Vê se, confirma lá se está gravando lá, por favor. É possível acalmar o coração, né? Você pode até estar me ouvindo aí e estar sendo muito tentado a ansiedade. Respira aí fundo. É uma das técnicas que tem para se acalmar é a respiração profunda. Entendeu? Então você respira fundo aí e começa a dizer, meu Deus, é verdade, por que tanta agonia? Tudo vai passar. Tudo vai passar. Para que pressa? O que vai valer é o que a gente plantar para a eternidade. Não é para que desespero? Vamos ficar tranquilo. Vamos ficar calmo, vamos trabalhar o dia de hoje. Não é? Mas hoje foi fraco o comércio. Não tem problema, declara que amanhã vai ser melhor. Entendeu? Não precisa se agoniar. Se hoje eu te pergunto, você que está me ouvindo, visualiza o grupo também. Você que está ouvindo aí, presta atenção. Você já almoçou? Talvez aí você já tenha almoçado. Se não almoçou, o almoço já está esperando. Te digo uma coisa, tem roupa? Você está nu? Não tem roupa.
Então por que se agoniar? Por que se apressar? Por que não confiar em Deus? Não é? Deus quer que a gente confie nele. Ansiedade maltrata. Ansiedade destrói. Ansiedade deixa as pessoas deprimidas. Muitas não querem nem sair de casa, né? Vira-se uma depressão, né? E pior que vai contaminando, vai trazendo dentro da sua casa um ambiente negativo, um ambiente cheio de peso, cheio de tristeza, cheio de coisas ruins. Não é isso que a palavra de Deus quer. A palavra de Deus diz que a gente tem que manter-se alegre em todos os momentos, todas as circunstâncias. Volto a dizer, talvez você esteja dizendo, pastor, mas é porque o senhor não é tão desse jeito também não. Meu filho, eu também sou ser humano igual a você. Passo pelas mesmas coisas. O próprio Jesus passou pelas mesmas coisas. Mas eu estou lutando. Eu não estou desistindo, eu não estou retrocedendo. Já há 15 anos no meio do evangelho, sem me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Às vezes estava embaixo, às vezes estava em cima, às vezes embaixo, às vezes em cima, mas não desisti. E por que não desisti? Por causa da minha confiança no Senhor. Muitas vezes perdi a direção no sentido de uma situação, mas vou lá, peço perdão a Deus, né? Mas não paro, tá entendendo? Não vou deixar as situações da vida, a ansiedade, as preocupações vir roubar a minha alegria. A alegria é a coisa mais importante que a gente tem. E essa alegria não é a alegria que o mundo tem. É a alegria do Espírito, é uma alegria de uma satisfação, de uma confiança de estar na presença do Senhor. Então eu queria dizer a vocês que esses pontos que Deus vai ler, para você entender o que a ansiedade é capaz de fazer no corpo de uma pessoa quando a pessoa vive em ansiedade. O ponto 2 aqui, né? Problemas cardíacos. Ponto 3, baixa imunidade. Ponto 4, desconforto intestinal. 5, dores musculares, fadiga, dores de cabeça constante, alterações respiratórias. E 9, tontura. Forte, né? Você vê aí, né? Tudo aí desgastando o corpo. Não é verdade, David? Tudo desgastando o corpo. 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Na verdade, David, isso é um convite. Deus convidando para nós entregarmos as nossas inquietações nas mãos dele. E ele completa assim: porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, se ele disse, é porque é verdade e realmente ele tem cuidado da gente. Tem alguma coisa a acrescentar dele? É interessante, né, pastor? O primeiro texto, né, que a gente compartilhou, né? Que Jesus chegou na casa de Marta e de Maria. E Jesus estava lá na casa das duas, né? E o que Maria fez? Maria, ela foi ouvir a palavra. Foi ouvir o que Jesus tinha para falar. Já Marta não. Marta foi fazer as coisas. Mas o erro de Marta não foi fazer as coisas. O erro de Marta foi ficar ansiosa por conta das tarefas, por conta das coisas. Né? Que Jesus Justamente. Não é verdade? Jesus não repreendeu. Você está fazendo muitas coisas. Não, Jesus disse, estás ansiosa por muitas coisas. Ou seja, a mesma coisa acontece conosco. Eu sei que cada um de nós tem a nossa correria, tem o nosso trabalho, tem os nossos afazeres, mas o erro nosso não é trabalhar. O erro nosso não é fazer os afazeres, as coisas, não. O erro nosso, muitas vezes, é ficarmos ansiosos. Perdemos o controle daquilo. Ficarmos ansiosos a ponto de a gente se preocupar. A gente se agoniar, a gente ficar inquieto. É tanto que tem um versículo, né, Bíblia, pastor, que a Bíblia diz, não ficais inquietos. Ou seja, a gente se inquieta. E isso não pode tomar, a gente não pode se preocupar, a gente não pode ficar inquieto. A gente tem que confiar. Não, mas está dando errado, mas confie. Não, mas vai dar certo. Não vou me preocupar, não vou me agoniar. Porque situações desagradáveis, né, pastor? Vem para todo mundo. Todo mundo passa por situação desagradável, mas sua confiança tem que estar no Senhor.
Aquele exterior, aquela situação não pode roubar a sua paz, não pode roubar a sua alegria, não pode roubar a sua saúde. Ô David, interessante que Jesus, ele disse, Maria escolheu a melhor parte, o descanso. Interessante que Maria estava aos pés de Jesus, não é? E trazendo assim para uma analogia espiritual, o que é estar aos pés de Jesus? O que é estar aos pés de Jesus, David? É descansar. É a gente estar descansando no Senhor e na sua palavra e na sua provisão. Não é lá que, olha, David, uma das coisas que, se eu não me policiar, vou contar até como um testemunho para a minha vida, se eu não me policiar, que eu me torno ansioso. Porque existem muitas características de muitas situações que deixam a pessoa ansiosa. Muitas coisas. Né? Então, de muitas formas de uma pessoa ficar ansiosa. Uma das coisas que me deixava bastante ansioso, que hoje eu tenho que ter um controle, é a questão do estudo. Eu sou uma pessoa muito estudiosa. Eu aprendi a mais estudar a palavra de Deus. A orar, a buscar. Mas teve um dia desse que eu estava lendo. Eu estava lendo três livros, o Cajado do Pastor e a Bíblia. Ou seja, contando com a Bíblia, o Cajado do Pastor era 5 livros. E quando eu comecei a perceber que eu estava ficando ansioso. Por quê? Porque eu queria abarcar o mundo. Eu queria tudo de uma vez, eu queria rápido demais. Esse é um dos problemas. E às vezes a gente está mergulhando na ansiedade sem perceber. Isso gera estresse, isso gera desconforto, porque a nossa vida não se resume só a uma coisa. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente deve fazer. Eu vou estar falando alguns pontos para te dar umas dicas. O lazer é uma delas para combater o estresse e a ansiedade. Glória a Deus. Não é verdade? E o Espírito Santo começou a mostrar, olha, você está errado, você está andando em ansiedade. Não é tudo que eu queria ver ali, um livro, alguma coisa, uma ministração, já queria rápido. Não é? E eu comecei a ouvir, é muito bom quando você estiver sendo tentado a andar em ansiedade, ouvir a voz do Espírito Santo dentro de você. Eu comecei, não, eu vou guardar esse livro, vou guardar. Quando eu terminar esse outro, eu começo a ler esse outro. Guardei ele, fiquei com o livro, estou lendo esse livro, meditando na palavra, não é? E aí por diante, algumas coisinhas a mais, mas refreando. Para quê? Para que eu não entre num nível de estresse e de ansiedade. Entendeu? É a questão do tijolinho que eu disse lá na igreja. Você olha para uma parede bem grande e vê um pedreiro lá em cima com uma colher de pedreiro, a massa na colher e ele sentando um tijolinho. E eu disse assim, essa parede, ela para ser chegada, imagina uma parede grande, para chegar nessa parede teve que colocar tijolinho por tijolinho. Não é? Então a nossa vida ela é feita assim, tijolinho por tijolinho. Qual é o tijolo que eu vou sentar hoje? Sento o de hoje, esqueço o de amanhã. Quando for lá na frente, a gente vai ter uma boa construção. Mas por que vamos ter uma boa construção? Falando espiritualmente. Porque a gente soube dividir a nossa vida. A gente não deixou. Porque a palavra ansiedade e preocupação, elas são primas, vamos dizer assim. Né? Preocupação, preocupar, ou seja, é buscar algo lá no futuro e trazer para o presente. Às vezes você sente uma pequena dor, um desconforto, a sua mente começa a mentalizar um câncer, vai buscar aquele câncer lá na frente e começa a pensar, agora é um câncer. E automaticamente, às vezes a pessoa não tem nada, mas por causa da preocupação ela começa a adoecer. No livro de Provérbios, capítulo 12, 25, diz assim: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Olha como é forte. A ansiedade abate, deixa as pessoas tristes, né? Mas uma boa palavra o alegra. E é interessante nós que somos tentados a ficar ansiosos, porque é todo mundo, viu? Claro que tem pessoas que estão num nível de ansiedade maior.
Então, reconhecer esse nível de ansiedade maior para a pessoa, cuidado com as palavras que você vai levar para ela. Porque veja o que Provérbios 12, 25 diz: a ansiedade no coração deixa o homem mais abatido. Deixa o homem abatido. Mas é uma boa palavra o alegra. Então essas pessoas elas precisam ouvir o quê? Uma boa palavra. Uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria. Não é verdade, David? Amém, verdade. Ô pastor, tem situações, né? Tem problema, exemplo, que a pessoa não consegue resolver. Tem certos problemas que a pessoa não consegue resolver. Que a pessoa queria que fosse resolvido, mas não consegue. Aí por conta disso, às vezes é até problema até de outra pessoa. De um amigo, de um familiar, de outra pessoa. Começa a carregar também o problema dos Isso. outros. É. E a pessoa começa a se preocupar, ficar ansioso, ficar com medo. Justamente. Daquele problema que não tem como a pessoa resolver. Aí, nesses casos, o que a pessoa faz, pastor? No caso desse, que é no caso de terceiros. Primeiro, você não pode trazer essa responsabilidade para você. Né? Porque então você já vai estar antecipando lá aquilo que está acontecendo na vida dela e trazendo para você. Ou seja, a pessoa está sofrendo e você passa a sofrer. E principalmente você que tem que ser ali, firme ali para demonstrar segurança para a vida daquela pessoa. Verdade. Né? Então, o interessante é o quê? Orar, interceder, Ajudar. confiar, descansar em Deus e pregar a palavra da fé para essa pessoa. Amém. Mateus 6,34, na versão católica, eu achei muito interessante essa versão católica. Eu citei esse versículo lá na igreja no culto de domingo. Diz assim, olha: portanto, não devem andar preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã já terá as suas preocupações. Basta a cada dia as suas dificuldades. Olha que interessante. Então, basta a dificuldade de hoje. Entendeu? Basta hoje. Então, não fique querendo o amanhã resolver o problema de amanhã, não. Resolva o de hoje. Aprenda a descansar no Senhor. Então, eu quero te dar algumas dicas para te ajudar a combater esse mal. Aí embaixo, David, eu notei aí umas dicas boas. A primeira dica nós comentamos: medita na palavra de Deus. Amém. Entendeu? Às vezes não precisa nem ser uma leitura grande. Tipo, qual foi esse texto que a gente acabou de ler hoje? De Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao quanto? Ao quanto, David? Ao 41, se eu não me engano. Isso. Poucos versículos. Né? Dá quantos versículos aí? 38, 39, 40, 41. 4 versículos, é? 4. Correto? Uhum. Pega esses 4 versículos, exemplo para você. E começa a meditar, ler devagarzinho, pensar. Não existe uma metodologia de meditação para combater a ansiedade, não é? Que fala cientificamente alguns tipos de meditação. Eu não vou entrar para essa área, mas vou entrar na meditação que eu acho que é a mais poderosa que tem. É a da palavra de Deus. A palavra, irmão, só o fato de você meditar na Bíblia vai trazer conforto e alegria do seu coração. Vai tirar aquele peso. Olha, para você saber que isso é de Deus, só o fato de você estar ouvindo essa mensagem hoje já está trazendo paz ao seu coração. Amém. Já está tirando peso. Eu já vejo daqui pessoas que estavam ouvindo esse programa com peso e esse peso está saindo no poder do nome de Jesus. Porque só a palavra em si tem poder para tirar o peso, para tirar esse pensamento negativo, para tirar essa tristeza que está aí perturbando você, esse medo aí no nome de Jesus, esse medo da morte. Até porque nós não podemos ter medo da morte, porque nós temos passagem garantida para o céu em Cristo Jesus. Nós que confessamos, professamos o nome de Jesus Cristo. Outra dica boa, excelente, para combater a ansiedade e a preocupação. Meu Deus, como é bom, meu Deus. Como é bom. É por isso que eu digo, a vida da gente, a gente tem que saber aproveitar cada momento. Não vá viver só de trabalho, não, irmão. Trabalhar é bom, eu sei, mas não viva só de trabalho, não. Tem as outras atividades. Não é? Congregar é uma atividade, é estar na presença, é estar reunido na presença do Senhor. É importante congregar, né? Estar junto com os irmãos. Por que, pastor, é importante? Só para você ter uma ideia, assim, eu vou fazer uma parábola aqui. Como uma parábola, para você ver como é importante congregar.
Imagina que meu amigo David, que está comigo aqui, eu chegasse para ele, eu disse, David, tu pratica esporte? Ele dizia, pratico. Qual é o teu esporte preferido? Aí ele dissesse para mim, presta atenção, eu sou jogador de futebol. Aí eu digo, mas rapaz, é mesmo? Ele dizia, eu sou jogador de futebol. Rapaz, então qual é o time que tu joga? Ele disse, não, eu não tenho time não. Imagina um jogador de futebol sem time. Entendeu? A mesma coisa uma pessoa sem um lugar para congregar. Ele diz, eu sou um jogador, mas eu não tenho um time para jogar. Imagina um soldado sem um batalhão. Ei, qual é a tua profissão? Eu sou um soldado, mas tu faz parte de que batalhão? Nenhum. Imagina você ter uma fazenda e você diz, oi? Sou fazendeiro. Você é um fazendeiro, né? Você é um fazendeiro. Não. Vou mudar aqui a estratégia. Vou mudar. Você é uma ovelha, mas naturalmente falando, uma ovelha mesmo, um animal. E eu conversando, né? É só um exemplo, né? Só parafraseando aqui para você entender. E eu chegasse para a ovelha e dissesse assim, qual é o seu rebanho? Ele dizia, eu não tenho rebanho, não. Qual é o seu pastor que cuida de você? Não, não tem pastor, não. Né? Então, é um negócio meio, assim, fora do contexto, né? Fora daquele que Jesus criou para ser. Não é? Imagina, Cristo chama a igreja de o corpo, não uma família. A igreja é considerada como uma família. Ainda sei que tem pessoas que não gostam da família de Deus, da congregação, no sentido porque vê muito defeito nas pessoas. Mas é isso mesmo, toda família tem seus altos e baixos, tem seus defeitos. Não é verdade? É verdade. Aí é a mesma coisa eu chegar para David e dizer, David, David dizer, eu sou filho. E eu perguntar, mas tu tem um pai? Tem não. Toda família, ela tem que ter um irmão, tem que ter um pai. Toda ovelha tem que ter um rebanho, tem que ter um pastor. Todo jogador de futebol tem que ter um time de futebol. Não é? Todo policial tem que estar debaixo de um batalhão. E aí sucessivamente. Então faz parte de te ajudar, né, nesse processo de combater a ansiedade. Faz. Porque, David, uma coisa que nos ajuda a combater a ansiedade é comunhão. Vai ficar isolado para você ver? Se você começar a conversar, porque também tem que saber conversar com pessoas, né? As pessoas certas. Você começa a conversar com uma pessoa de Deus, você que está passando por uma crise emocional, alguma coisa que está acontecendo na sua vida. E de repente você começa a conversar com aquela pessoa. Rapaz, vai dando um alívio. Aquela pessoa, você vai desabafar. Às vezes você só faz desabafar. Só desabafa. E já vem o alívio. Já se sente bem, né? O poder do 2. Está entendendo? Que ligar na terra, ligado no céu. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, aí eu estarei no meio de vós. Então, outro ponto aqui importante para combater o estresse, para combater também a ansiedade, é a prática de exercício. Oh. Não é verdade? Exercício é espiritual, irmão. Às vezes as pessoas dizem, não, mas a Bíblia diz, está escrito na palavra do Senhor que o exercício físico tem pouco proveito e que a vida piedosa é mais proveitosa. Então eu vou fazer a minha vida piedosa de busca ao Senhor, de me relacionar com o Senhor, e não há necessidade de exercício físico. Presta atenção no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o exercício físico é pouco proveitoso. Está dizendo que é pouco, mas tem algum pouco de proveito. Verdade. Entendeu? Tem um pouco de proveito. O exercício físico vai fazer você liberar aquele hormônio, não sei se como é o nome? Endorfina. Não é? Vai fazer você suar, vai fazer você desestressar. Principalmente você faz uma caminhada, vai lá ali para o cruzeiro ali, andar ali, sentindo o cheiro do mato, aquele negócio, rapaz, você se sente tão bem. Isso é uma forma de combater também o estresse, combater também a ansiedade. Né? A respiração, a forma de respirar, né? Cientificamente. E você mesmo, se você começar a respirar profundamente, vai trazendo uma calma no seu coração. Né? Tudo isso aqui, irmão, faz parte da palavra de Deus, porque eu vim aqui para te ajudar a combater a ansiedade. Tem alguma coisa aí, David, para falar?
Tem devido à correria, né, pastor? A correria, muitas pessoas deixam até de respirar do jeito que é para respirar, né? É verdade. Começa até respirando bem rápido, com aquela é ansioso até para respirar, né? E isso não pode não, isso prejudica a nossa respiração, os nossos pulmões, porque assim como a gente tem que comer direitinho, tem que mastigar a comida, a mesma coisa é a respiração, a gente tem que respirar normal. Aquela expiração ofegante, aquilo causa mal ao nosso pulmão. Porque assim como o nosso estômago, o nosso corpo precisa de alimento, precisa de bebida, de água, assim também os nossos pulmões precisam de um ar, né? De um ar saudável, um ar puro, um ar necessário. Ou seja, a gente precisa respirar bem, né, pastor, para ajudar também. Outra coisa importantíssima, né? Porque às vezes a gente está tão conectado com as atividades cotidianas, com o trabalho, os afazeres de casa, mas a gente se esquece de distrair, da distração, do lazer. É importantíssimo. É importantíssimo um bate-papo com um amigo, é importantíssimo vou ali na praça tomar um sorvete, né? Eu vou aqui em outra cidade, eu vou dar uma volta, eu vou passear, se distrair. Isso vai combater, né? Por que eu estou falando isso? Porque você não sabe, David, mas tem muita gente trancada em casa sem querer sair para canto nenhum. É verdade. Com nível elevado de ansiedade, de angústia, de preocupação. Está entendendo que aquilo está destruindo a vida da pessoa. Achei interessante aqui que o Fábio colocou aqui, ó, práticas para colocar ansiedade e estresse para correr. Oração, meditação na palavra, exercício físico, ri muito. É verdade, irmão, ri muito. Rir é bom, né? Como é bom. Olha, David, nós estamos entrando na fase final aqui do programa. Eu não falei todos os pontos para combater a ansiedade, não, porque eu quero deixar você na curiosidade para você ir ouvir no culto de domingo o restante, que eu vou falar o restante lá no culto de domingo. Mas teve um caso de um homem que foi curado, né, de um câncer. Sabe como foi que ele foi curado? Ele começou a assistir, né, ele passando por aquele confronto, naquela provação do câncer. E ele começou a assistir só filme de comédia, só filme de comédia. E aqueles filmes levando ele a sorrir, ele rindo. E ele passou e venceu um câncer sorrindo. Tá vendo, irmão? Então, e a alegria, a Bíblia diz que a alegria formoseia o rosto, não é? A alegria, ela nos fortalece, como a tristeza deixa a pessoa deprimida. Deixa eu dar só mais uma última dica, mas tem mais dicas, vai ficar para domingo. Uma das dicas para combater a ansiedade, uma dica importante é você organizar a sua vida. Sabe por que pessoas estão muito ansiosas? Porque não tem uma organização na vida. Não é? Ela precisa se organizar. É por isso que é bom, às vezes uma agenda, às vezes notar. Não, eu tenho essa atividade, eu preciso resolver isso hoje, isso. Você deixa aquilo ali tudo notado, um bloco de nota no celular, daí vai resolvendo aos poucos. Não é? Se você tiver uma agenda para semana, então resolve a de hoje, que é o teu tijolinho de hoje, e amanhã você resolve o de amanhã. Para não virar um acúmulo de atividade e de estresse. Porque você às vezes fica, meu Deus, eita, eu preciso fazer isso, aí se esquece. Aí, então, na hora que você pega a Bíblia para ler, vem a lembrança, e aquilo que tu não fizesse? Parece que é mesmo capetinha do lado dali, que é para você não meditar na palavra do Senhor. Não é verdade, David? É verdade. E aí a pessoa fica ansiosa, né? Eita, eu esqueci. Aí fica, mas eu lembrei agora, eu vou fazer. Aí fica mais ansioso ainda para fazer. Ou seja, você com a agenda, você organizado ali, você vai fazer as tarefas de hoje. Amanhã você não vai precisar estar lembrando nas de amanhã, que já vai estar anotado. É só você chegar na agenda, olha amanhã, no outro dia o seguinte, e fica mais fácil para você, amém? E daí por diante. Diante. Graças a Deus que a gente está chegando aqui na parte final, né? E eu queria te lembrar, no nome de Jesus Cristo, que os membros da igreja, hoje tem uma reunião, né, para os membros 7h20 na igreja, quinta-feira temos o culto Rema, te convidamos para estar lá, todos vocês podem estar lá,
será de 7h20 da noite. Sábado temos um culto, uma noite, um sábado profético. Domingo nós temos a continuação desse tema, que é combatendo a ansiedade. Amém? Dá um alôzinho aí para o pessoal do grupo. Queria que Eduardo programasse aí o louvor para que a gente pudesse estar adorando ao Senhor um pouquinho, para que eu possa estar fazendo a oração final. Amém, amém. Você que conhece pessoas ansiosas, pessoas que tomam remédio para ansiedade, você convide ela para ir para o culto domingo. Não importa a sua religião, é uma palavra que vai ajudar essa pessoa, certo? Então convide ela, pessoa que sofre com depressão, com ansiedade, com transtornos. Você convide ela, que será uma bênção, amém? Domingo. Nós temos nossa irmã Luciene está conectada, nossa irmã Neves, irmã Bernadette, irmã Josilene lá em São Vicente, irmã Elisane ali na Vila Poeta Vital Leite, Gleisiane colocou verdade: se fosse para a gente viver em um lugar sem ter problemas, teríamos que ir logo para o céu. Glória a Deus. Irmã Claudiana, irmã Eusimere, irmã Marilene, muita gente conectada, pastor, para a glória de Deus. Fábia colocou: a natureza melhora o bem-estar psicológico. Caminhadas pela natureza beneficiam pessoas que sofrem de depressão. Estudos demonstraram que pessoas que sofrem de transtornos leves e graves apresentam melhora significativa do humor quando expostas à natureza. Muito forte. Amém? E é isso aí, pastor. Muita pessoa conectada hoje, para a glória de Deus. Vocês continuem ouvindo. Temos esse programa toda terça-feira, de 12h30. Amém? Compartilhamos a palavra do Senhor para você ser ricamente abençoado. Amém, pastor? Glória a Deus. Amém. A irmã Lourdinha também está aqui online, mandou mensagem aqui no WhatsApp. Um abração aí, pessoal do sítio aí, que está nos acompanhando. Irmã Lourdinha, irmão Dimas e nosso querido irmão Denilson. Vamos adorar o Senhor um pouquinho. Daqui a pouco, daqui a uns 2 minutinhos, estarei voltando para orar por sua vida. Amém. Verônica lá no Mato Grosso, pastor. Se eu não me engano, ela está lá no Mato Grosso também ouvindo. Glória a Deus, filha do irmão Eduardo. Aleluia. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim
Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Estamos chegando no final do nosso programa. Que louvor abençoado. Então, ora junto comigo. Pai, obrigado, Pai, no nome de Jesus, por mais um programa abençoado, Vida na Palavra. Eu declaro em nome de Jesus o cumprimento de todas as suas promessas no coração e na vida de cada um que está nos ouvindo, Pai. Obrigado pelos ouvintes abençoados. Guarda-os, protege e os livre de todo mal, em nome de Jesus. E você diz aí no seu lugar, amém. Amém. Fica com Deus até a próxima terça-feira, se assim o Senhor Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém, a paz. 104 FM. Pedras Soltas. Apoio Cultural. Na drogaria